Olá pessoal, bem-vindos ao último programa da série sobre a voz aqui na TV Guia do Ator. Neste programa, a doutora Silvia Pinho fala mais sobre projeção vocal, além de abordar alguns mitos sobre os cuidados com a voz. Andréia Wittfer e Marcone Araújo dão algumas dicas para os futuros profissionais do teatro musical. Então vamos falar de projeção vocal e intensidade, tá bom? Então assim, a intensidade da voz eu vou fazer forte e fraco, ó. Vou fazer um forte totalmente na garganta sem projeção. Ei! Tá aqui embaixo, tá? Agora eu vou fazer o mesmo ei, sem gritar, com projeção. Ei! 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 Qual foi a diferença disso? Intensidade, o forte e o fraco vai depender diretamente do quanto de ar que vem do pulmão e o quanto as duas preguinhas estão fechadas. Então o ar vem por baixo e eu grito. Repara que quando você dá risada, a sua barriga vai fazer sua barriga vai contrair. Se você é magrinho, então a sua barriga vai contrair para dentro. Porque a natureza sabe, ela sabe que você precisa de ar, você vai rir alto. Você está tomando tua cerveja com teus amigos, você vai rir baixo, né? Você vai rir forte, então a natureza te ajuda. Fica até com dor na barriga de tanto rir, né? Então a intensidade está diretamente ligada à pressão subglótica, subpregas vocais. Então quanto mais tiver pressão aqui embaixo, mais eu gritei. Mas eu gritar não significa que a plateia vai me ouvir bem. A pessoa que grita, a voz dela funciona como se fossem uns fluxos assim de som, ó. Uma coisa pontuda que não preenche todo o auditório. Projeção não tem relação com aquela pressão que eu te falei, da relação ar, fluxo de ar com fechamento. A projeção tem a ver com a caixa de ressonância. Então, por exemplo, eu vou pegar um violino de qualidade e um violino vagabundo. Por que o violino de qualidade, um Stradivarius, por exemplo, por que ele dá aquele som tão bonito? Porque a madeira é de boa qualidade. Então a madeira entra em ressonância e dá um som muito mais bonito do que aquele violino que tem uma madeira que não presta, tá? Então assim, não só a caixa, o revestimento, que seria, vamos supor, o couro da garganta, que tem aqui dentro desse tubo, mas também a dimensão da caixinha vai fazer diferença. Para que as pessoas escutem lá no palco, eu preciso que a minha voz tenha brilho. Eu preciso que a minha voz tenha brilho. O que foi que eu fiz? Eu diminuí caixas. Eu não abri tanto a boca, eu não levantei tanto a minha campainha, eu não abaixei tanto a minha laringe. Eu diminuí um pouquinho. Eu não levantei demais, porque lembra que levantar demais dá brilho, mas faz mal. Tá? Eu levantei um pouquinho, abaixei um pouquinho, diminui a caixa. Por exemplo, olha, a Flow Phonation, que é palato alto e laringe baixa, é como se fosse essa garrafa de saquê aqui, vazia. Então eu vou fazer com que as pregas vocais façam um som, e esse som vai corresponder a isso aqui. E vou jogar esse som, que é um ruído cheio de frequências misturadas dentro dessa garrafa. Então você vai ouvir o som.
deu um som grave. Por quê? Porque daquelas frequências que saíram daquele som que eu produzi, física acusticamente falando, a onda sonora que vai se encaixar aqui, que vai ser reforçada, é uma onda grande, onda de grande comprimento de onda. E isso vai dar esse timbre grave pra gente, porque onda grande é som grave. Por outro lado, se eu encher essa garrafa de água, agora eu vou encher a garrafa, vai ser a mesma. Por outro lado, agora a garrafa está cheia de água até aqui. E eu vou soprar a garrafa. Então quer dizer que o espaço agora aéreo de caixa de ressonância é esse aqui. Então a onda que vai encaixar aqui vai ser uma onda pequenininha. Quer ver o que vai acontecer? Ó. O som ficou com um timbre mais agudo, uma qualidade mais aguda. E aí o ouvido humano, ele é sensível para agudos, não é para graves. Então esse brilho que é dado na voz é dado pelos harmônicos, que são aquelas notas, aqueles tons que vêm junto ao meu tom de fala, de base, que vai ser amplificado aqui e vai sofrer a ressonância. E aí então minha voz sai brilhante. Então, ó, janeiro, fevereiro, março, abril. Janeiro, fevereiro, março, abril, eu não mudei de tom. É a mesma coisa. Eu só mudei a forma da caixa. A caixinha pequena me deu brilho, a caixa grande me tirou o brilho. O tônus da parede também faz diferença. Se eu tiver, por exemplo, dois tambores idênticos, são idênticos, eles têm a mesma dimensão, mesma forma, tudo igual, só que um é de lata, de aço, e o outro é de madeira. Eu vou bater num e bater no outro. Qual é o que vai ter timbre mais agudo? O de lata. Por quê? Porque eu bati aqui, a caixa é grandona ou pequena, do mesmo tamanho da outra, mas a parede é dura, então vai ter um reforço de harmônico mais agudo. Então o som vai ser mais brilhante do tambor de aço. Da mesma forma, se eu tiver dois tambores de boca igual, só que um é de dimensão pequena e o outro é de dimensão longa, os dois são de aço, vamos dizer. Eu bato nos dois, qual vai soar mais agudo? O de caixa pequena. Vai soar mais, o pandeiro vai soar mais agudo do que o tambor, né? Mesmo que eles tenham a mesma parede. Então, caixa pequena e parede rígida dão brilho. Caixa grande e parede flácida tiram o brilho. Então, para falar no dia a dia, caixa grande e parede flácida. Para falar no teatro, caixa um pouco menor e parede mais tônica para eu projetar. Por isso que a gente aquece a voz para chegar nesse lugar e depois a gente desaquece a voz para voltar para a voz da economia, que é a Flow Phonation. Quais são os mitos? Quais são as coisas que são inverdades? É muito relativo isso. Então, por exemplo, alguém pode falar para você assim, olha, não toma gelado porque gelado faz mal, né? Depende. Eu tomo gelado e não me faz mal porque eu não tenho essa sensibilidade. O que é que se acredita em relação ao gelado? Você toma o gelado esfria o local da garganta, portanto também as suas pregas vocais, e aí a circulação de sangue diminui no vaso, porque o vaso afina o calibre, e aí, chegando menos sangue no tecido, chegariam menos anticorpos, e se você já tem uma bactéria ali andando pelo teu corpo, ela fala, opa, eu vou me instalar, porque não tem sangue ali, não tem anticorpo, e ela se instala. No entanto, tem pessoas como eu, por exemplo, que não têm sensibilidade ao frio, e tomam gelado e não faz diferença nenhuma. Se você tem sensibilidade, eu vou dizer para você, não tome. Agora você fala assim, mas coisa chata, eu não quero ter sensibilidade. Então eu vou dizer para você, então desensibiliza. Como? Toma o gelado, toma o gelado, toma o gelado até você desensibilizar, né? Mas só que você vai passar por muito sacrifício. O mel, por exemplo, você vai dizer que mel faz mal para a saúde, faz mal para a corda vocal, para a prega vocal? O mel faz bem para o corpo inteiro. O mel tem propriedade antibiótica, né? O mel é importante, só que não tome mel antes da performance. Por quê? Porque o mel forma uma película sobre os tecidos da mucosa, o lábio, tudo. A saliva, a secreção fica mais grossa. Ele recobre. E a saliva ficando mais grossa, a secreção que está em cima da prega vocal também fica mais grossa. E aí a prega vocal fica mais pesada e você vai atuar. Não era a hora de você tomar o mel.
deixar a corda vocal pesada, a prega vocal pesada e vibrar com dificuldade. Era hora de você tomar o mel e ir dormir, descansar, para que aquele mel ficasse recobrindo as suas pregas vocais, para que as secreções da noite que pingam sobre a prega vocal, quando pingassem sobre a prega vocal, iam encontrar uma camada protetora, como se fosse um óleo ali, que é o mel, e iam te proteger. Por isso que o própolis, antes de dormir, o mel, é legal, porque ele protege você, mas toma o mel e vai ficar quieto. O gengibre, se você for entrar na medicina natural, e eu sou super fã da medicina natural, você vai ver que o gengibre ele tem uma propriedade anti-inflamatória muito grande. Então você está com dor de garganta e vai tomar um chá de gengibre ou vai fazer um gargarejo de gengibre, muito legal. Agora, você vai comer aquelas cristalzinhos de gengibre, forte pra caramba, às vezes salgado, e ele é tão forte que ele te dá vontade de tossir. Tudo que era bom desencadeou uma tosse terrível em você, você bateu a prega vocal e se piorou. Então precisa ver como é que o seu corpo reage, qual é a sua atividade depois do gengibre. Vai tomar um chazinho e vai dormir? Ficar quietinho? Tudo bem. Vai sair e vai pra balada? Não tem, é um contrassenso. Então é muito relativo tudo. Por isso que você precisa ouvir a opinião de um profissional da área, um fonoaudiólogo na área de voz, por exemplo, ou um otorrino, se você... Né, médico é fundamental. Você trabalha com a voz, você tem que fazer um exame periódico otorrinolaringológico para ver como é que está a sua situação lá dentro, né? Primeira coisa é a boa alimentação. Nossa, alimentar saudável, agora tem produto orgânico, entra nos orgânicos, é mais caro, mas vale a pena, tá? Tudo que vai te dar saúde geral do teu corpo. Se você tem boa saúde corporal, mental, você vai ter boa voz, tá? Isso é a primeira coisa. Hidratar, muito líquido, mas não pode passar de 8 a 10 copos, porque senão você começa a dar sobrecarga no rim. Então, às vezes as pessoas, eu tomo, o cantor principalmente, chega aqui com garrafa, litros e litros e litros e litros. Não pode tomar demais. Tudo que é demais, em excesso, é ruim. São 8 a 10 copos de água por dia, de líquido por dia. Do contrário, você causa sobrecarga renal. Não ficar falando o dia inteiro em ambiente ruidoso, aberto, falando alto, abusando. Cuidar do seu instrumento. Você é um profissional da voz, você é um ator. Não fica abusando, rindo alto. Sono é fundamental. Repara, você está com sono, você dormiu mal à noite, tua performance vocal é péssima. Muito ruim. Assim como o seu corpo inteiro está mais cansado, prega vocal também. Falar na flow phonation, que é essa voz vertical. Basicamente é isso, não abusar da voz. Basicamente é isso. A coisa mais importante para um ator que nunca cantou e que quer desenvolver uma carreira de teatro musical é a disciplina. Eu acho que isso é uma coisa que o bailarino herda um pouco. Então, bailarinos quando vêm fazer aula de canto, geralmente andam muito rápido, porque tem um hábito de disciplina. O ator não tem tanto esse hábito. Então, para ele é meio difícil. Ele acha que vai acontecer um milagre, que ele vai cantar em 2 meses, e que em um mês ele vai cantar porque o outro cantou. Só que cada um tem um nível musical, e isso às vezes não é condizente com a carreira que ele tem como ator. Às vezes ele tem uma carreira de ator deslumbrante, mas ele não canta. Então, ele acha que porque aquilo já aconteceu, que naturalmente ele vai cantar e vai ser um processo fácil. Para que isso aconteça, ele precisa ter, além dessa disciplina, boas escolhas. Então, a carreira de um ator é sempre feita de boas escolhas, independente do que ele faz, né? Uma das boas escolhas é a escolha de um bom professor, porque, às vezes, os atores perdem muito tempo fazendo aula com um professor, por exemplo, que não vai dar para ele uma técnica específica para teatro musical. Aí geralmente esse ator ele descobre o seguinte: estou fazendo aula de canto tem 2 anos e a voz que eu uso no teatro não é essa que eu estou estudando. Como que eu faço essa conexão? Tem alguma coisa errada. Então depois de 2 anos ele descobre que aquela aula foi bom para ele, musicalizou, aquela aula foi boa para ele, musicalizou, mas trabalhou sua musculatura, mas não o ajudou dentro do estilo. Então fazer uma boa escolha de um professor de canto é importante. Porque eu acho que o grande segredo, é você ter pelo menos um professor de canto que seja diretor.
porque aí ele vai te ajudar, como diretor, a administrar a tua carreira. Isso é o mais importante. E aí um professor paralelo que siga as diretrizes desse diretor, que siga a escola desse diretor, que possa te ajudar num trabalho mais focado, de 15 em 15 dias, ou eu acho que de 15 em 15 dias é ótimo. Olha, o conselho que eu dou para os futuros artistas do teatro musical, ou artistas, né, de qualquer área, é que sejam disciplinados, que não tenham preguiça de estudar, de ler, de treinar, de ouvir o que o seu professor, o que o seu mestre tem a oferecer com as suas orientações. E que principalmente seja ético. Ético com o mercado, ético com seus colegas, ético com a sua própria verdade. Isso. E assim encerramos a primeira série de programas aqui da TV Guia do Ator. Em nome de toda a equipe, eu queria agradecer a todos vocês que têm mandado mensagens via e-mail e via mídias sociais apoiando o nosso trabalho. A gente fica muito feliz e muito agradecido com isso. Quero aproveitar também para pedir para vocês mandarem sugestões de pautas e matérias que a gente vai ler e vai tentar fazer aqui na TV. O e-mail está aparecendo na tela agora, tá bom? Falando que estão gostando do programa. Ai, não vai dar certo isso, Bruno. Tá rodando ainda? É porque eu tô... Tá. Quero aproveitar também a oportunidade. Tava tão bom. E só queria dizer a vocês que esse programa é feito com bastante...